Olá galera, a gente vai fazer agora a correção da atividade 4 sobre dilatação volumétrica. Vamos lá. Primeira questão aí da referida atividade diz o seguinte: uma barra de ouro a 20 graus Celsius de temperatura tem as seguintes dimensões: 20 cm de comprimento, 10 de largura e 5 de profundidade. Qual será a sua dilatação após sua temperatura atingir 50 graus Celsius? Considere alfa igual a 15 vezes 10 elevado a menos 6. Bom, então vamos lá. A questão me forneceu, de início, apenas as dimensões da barra de ouro, que é 20 por 10 por 5. Então vou ter que calcular o volume dessa barra. Essa barra tem o formato de paralelepípedo, pelas dimensões dadas. Então, para calcular o volume do paralelepípedo, é só multiplicar as suas três dimensões, A vezes B vezes C. No caso, eu vou multiplicar 20, que é o comprimento, vezes 10, que é a largura, vezes 5, que é a profundidade. Fazendo essa multiplicação, o volume inicial vai dar igual a 1000 centímetros cúbicos. Nós temos ainda, a questão me forneceu, a temperatura inicial da barra de ouro, que é 20 graus Celsius, e a temperatura final, que é 50 graus Celsius. Se a variação da temperatura é dada pela temperatura final, TF, menos a temperatura inicial, TI, nós teremos que essa variação será 50 menos 20, que dá igual a 30, ok? E a questão me forneceu ainda o alfa, ou seja, o coeficiente de dilatação linear. Mas como eu estou trabalhando com dilatação volumétrica, eu vou ter que fazer o quê? Encontrar o coeficiente de dilatação volumétrica, que é dado pelo gama, que é o triplo do alfa, o triplo do coeficiente linear. Então, vou multiplicar 3 vezes alfa, vai ficar 3 vezes 15 vezes 10 a menos 6. Eu multiplico 3 por 15, que dá igual a 45. Então, meu coeficiente volumétrico é 45 vezes 10 a menos 6. Aplicando isso na equação da dilatação volumétrica, que é ΔV igual volume inicial vezes coeficiente volumétrico vezes a variação de temperatura. O volume inicial eu calculei que é 1000, então vou ter 1000 vezes o coeficiente volumétrico, 45 vezes 10 a menos 6, e a variação de temperatura, 30. Multiplicando 1000 vezes 45 vezes 30, eu vou obter 1.350.000 vezes 10 a menos 6. Agora eu vou ter que fazer o que? Eliminar essa notação científica. Se o expoente é negativo, a vírgula vai andar para a esquerda. Se o expoente é 6, então vou andar 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a variação volumétrica aí foi de 1,35 centímetros cúbicos. Como a questão está querendo saber só a dilatação, só a dilatação volumétrica, isso aqui já é o meu resultado final. Isso já responde a minha questão. A variação foi de 1,35, beleza? Vamos para a questão 2, que diz o seguinte: de quanto é a variação de volume sofrido por uma esfera que teve sua temperatura aumentada em 70 graus Celsius? Sabe-se que antes de ser aquecida, seu volume era de 125 centímetros cúbicos e que o coeficiente de dilatação linear do corpo é 20 vezes 10 a menos 6. Então vamos aos dados que a questão nos fornece. Primeiro, volume inicial. Ele me disse aqui que é 125 centímetros cúbicos, então isso é o VI. Depois, ele diz que a temperatura foi aumentada em 70 graus Celsius. Então, isso aqui já é a minha variação de temperatura, já é o ΔT. E ele me disse ainda que o coeficiente de dilatação linear é 20 vezes 10 elevado a menos 6. Dessa forma, se eu sei que o volumétrico é o triplo dele, ele vai ser 3 vezes 20, que dá igual a 60 vezes 10 a menos 6. Esse é o coeficiente volumétrico. Aplicando isso na equação da dilatação, ΔV igual a VI vezes gama vezes ΔT. Quem é o meu VI? 125, vezes o meu gama, 60 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, 70. Então, multiplicando, 125 vezes 60 vezes 70, dá 525.000. Então, vou ter 525.000 vezes 10 a menos 6. Para eliminar isso aqui, já vou ver o que? Observar o expoente, que é menos 6. Vou contar então 6 vezes para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Então vai ficar o que? 0,525 centímetros cúbicos. Como ele queria saber também, ó, só a variação do volume, então eu já tenho. Se ele queria saber só a variação do volume, então isso aqui já é o meu resultado final, 0,525 centímetros cúbicos. A terceira questão diz que um recipiente de cobre tem 1000 centímetros cúbicos de volume a 0 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do cobre é igual a 17 vezes 10 a menos 6, calcule o volume do recipiente a 100 graus Celsius. Agora aqui eu tenho que me atentar, ele está pedindo para calcular o volume a 100 graus Celsius. Então, além de fazer a dilatação, vou ter que fazer o volume final, certo? Então, o que nós temos? De volume inicial, 1000 centímetros cúbicos. De temperatura inicial é 0. De temperatura final é 100. Então, a variação de temperatura aí, 100 menos 0, dá igual a 100, certo? O coeficiente linear, 17 vezes 10 a menos 6. Mas como eu estou trabalhando com volumétrico, eu não posso deixar o linear. Eu tenho que multiplicar isso aqui por 3. Então, multiplicando por 3, 3 vezes 17 dá 51. Então, o meu gama é 51 vezes 10 a menos 6. Aplicando tudo isso na equação da dilatação volumétrica, que é ΔV igual a VI vezes gama vezes ΔT, eu vou ter volume inicial 1000, o gama 51 vezes 10 a menos 6 e o ΔT 100, certo? Multiplicando, 1000 vezes 51 dá 51.000 vezes 100 dá 5.100.000 vezes 10 elevado a menos 6, ok? Então, para eliminar aqui a minha notação científica, se é elevado a menos 6, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, a variação de volume aí foi de 5,1 centímetros cúbicos. Só que eu não paro por aqui, eu quero o volume a 100 graus Celsius. Aqui eu achei apenas a variação do volume. Se eu quero o volume total, final, meu volume final vai ser a soma do meu volume inicial, que é o que eu já tinha, com o meu ΔV, que é o que aumentou após aumentar a sua temperatura. Eu já tinha 1000 centímetros cúbicos e aumentou 5,1. Então, somando 1000 mais 5,1, eu vou obter 1005,1 centímetros cúbicos. Então, esse é o meu volume final desse recipiente de cobre, beleza? Vamos para a quarta questão. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica de um corpo é de 30 vezes 10 a menos 6 e que a 25 graus Celsius possui 50 centímetros cúbicos de volume, determine seu novo volume quando aquecido a 200 graus Celsius, que é a mesma coisa. Se ele quer o novo volume, eu vou ter que calcular também o volume final. Mas de início nós temos volume inicial 50 centímetros cúbicos, temperatura inicial 25 graus Celsius e temperatura final 200. Então, calculando o ΔT, 200 menos 25, eu vou obter 175 graus Celsius. Essa foi a variação de temperatura. E ele me deu, nesse caso, ó, percebam que ele já falou que eu tenho coeficiente de dilatação volumétrica, que é 30 vezes 10 a menos 6. Então, nesse caso, eu não preciso mais multiplicar por 3. Só vou multiplicar por 3 se ele tivesse me dado o coeficiente linear. Como ele já me deu o volumétrico, eu já aplico direto na equação da dilatação volumétrica. Meu volume inicial, 50. Meu gama, 30 vezes 10 a menos 6. E meu ΔT, 175. Então, multiplicando 50 vezes 30 vezes 175, eu vou obter 262.500 vezes 10 a menos 6. Eliminando aqui a potência, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, minha variação de volume foi de 0,2625 metros cúbicos, ou seja, 0,2625 metros cúbicos. Aliás, metros não, né, pessoal? Vocês considerem que esse erro de digitação, ó, tá faltando um Czinho aqui. Isso aqui é centímetros cúbicos, certo? Então, calculando a dilatação, aliás, o volume final, que é a soma do inicial com a variação de volume, meu volume inicial era 50, a minha variação de volume 0,2625. Somando 50 mais 0,2625, meu volume final fica 50,2625
2.625 centímetros cúbicos. Esse é o meu volume final. Só apagar o risquinho aqui. Então, o volume final nesse caso aí, 50,2625. Quinta questão, o material de coeficiente de dilatação linear de 150 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 teve seu volume aumentado em 25 centímetros cúbicos. Qual era o volume inicial do material, sabendo que ele sofreu uma variação de temperatura de 120 graus Celsius? O que a questão forneceu? De início, de cara, ele já me fornece o alfa, 150 vezes 10 a menos 6. Não é isso? Então, se isso é o alfa, o meu gama vai ser 3 vezes 150, que dá 450 vezes 10 a menos 6. Ele me forneceu ainda que o volume foi aumentado em 25 centímetros cúbicos. Então, isso aí já é o ΔV, já é a variação do volume. E ele quer saber qual era o volume inicial do material, sabendo que ele sofreu uma variação de temperatura de 120 graus. Isso aqui já é o meu ΔT, já é a variação de temperatura. Então, tenho coeficiente volumétrico, que é o gama, tenho o ΔV, que é a variação de volume, e tenho o ΔT, que é a variação de temperatura. Eu estou procurando, nesse caso, VI, que é o volume inicial, certo? Esse volume inicial vai ser dado por, substituindo na equação da dilatação volumétrica, meu ΔV aqui, ó, a questão me forneceu que é 25, então vai ficar 25 igual ao VI, que eu não tenho, vezes o gama, que é 450 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é 120. Então, multiplicando 450 vezes 120, eu vou obter 54.000, certo? Esse 54.000, eu vou colocar ele logo na sua, vou remover logo aqui essa notação científica. Então, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar 0,054. Então, tenho 25 igual a VI vezes 0,054. Como isso aqui está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. Então, eu vou ter 25 dividido por 0,054 igual ao volume inicial. Logo, efetuando essa divisão, 25 por 0,054 dá aproximadamente 463 centímetros cúbicos. Então, isso aqui era o volume inicial desse objeto, certo? Sexta e última questão pede para determinar o coeficiente de dilatação volumétrica de um líquido que ocupa um volume de 40 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius e 40,5 centímetros cúbicos a 60 graus Celsius. Então, nesse caso, eu vou ter que procurar o coeficiente. Ele me deu o volume inicial, que é quanto? 40 centímetros. Ele me deu o volume final, que é 40,5. Se eu tenho o volume final e tenho o volume inicial, eu posso determinar o ΔV, a variação do volume. Só subtrair volume final menos volume inicial. Então, 40,5 menos 40 é igual a 0,5 centímetros cúbicos. Então, já sei que esse objeto ele variou 0,5 centímetros cúbicos quando eu variei a sua temperatura de 0 a 60. Então, se a temperatura foi de 0 a 60, a variação de temperatura é 60 menos 0, que é 60 graus Celsius. Aplicando tudo isso na equação da dilatação volumétrica, eu vou ter ΔV 0,5, VI 40 e ΔT 60, certo? Estou procurando o gama, que é o coeficiente volumétrico. Multiplicando 40 vezes 60 dá 2.400, então vai ficar 2.400 vezes gama. Esse 2.400 só está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, vou ficar com 0,5 dividido por 2.400 igual a gama. Dividindo 0,5 por 2.400, eu vou obter 0,000208. Então, isso aqui é o meu coeficiente. Só que para ficar na mesma notação dos demais, que a gente já viu, que a questão fornece, colocar isso em notação científica, ó, vou deslocar minha vírgula aqui para a direita. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Se eu desloquei 5 vezes até aqui, ó, então isso vai ficar 20,8 vezes 10 elevado a menos 5. Então, esse é o meu coeficiente de dilatação
volumétrica, ok? Então era isso, pessoal, atividade corrigida. Espero que tenham tirado quaisquer dúvidas que tenham ficado. Valeu e até a próxima.